quinto ano, tudo bem? Por aqui tudo em ordem, graças a Deus. Como eu enviei para vocês, as nossas atividades hoje são de matemática, nas páginas 100 e 101 do livro de matemática, tá? Aí eu vou estar recordando um pouquinho alguns tipos de gráficos, né? E a atividade hoje é especificamente com os gráficos de linhas, tá? Ele também é um dos tipos de gráficos que a gente mais usa, porém o mais comum mesmo, que a gente costuma utilizar em várias atividades, e já trabalhou esse ano, os outros anos vocês já trabalharam, é esse aqui, é o gráfico de colunas, tá? Que tem essas coluninhas aqui, ó, como nesse exemplo que nós temos aqui, tá? Então, nós temos o gráfico de colunas, que é o que a gente mais utiliza. Nós temos o gráfico de linhas, que também ele é bastante utilizado, tá? Temos o gráfico pizza, que é em forma de círculo, né? Onde cada pedaço, né, de uma cor significa um dado, né, do gráfico, uma informação. Aí a gente tem esse outro gráfico circular também, que chama gráfico rosca, tá? Esse é bem pouco utilizado, pelo menos a gente utiliza muito pouco na escola. Aí nós temos o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele é semelhante ao gráfico de colunas, né? Só que a gente inverte os dados. E aí, ao invés de fazer as colunas em pé, a gente faz deitado, tá? Inverte as informações daqui com aqui, se vocês podem observar, ó. Tá vendo que aqui os meses estão embaixo, então as colunas ficaram em pezinho. E aqui os meses estão do lado, né, esquerdo, aí nós temos as barrinhas, tá? E aí nós temos o gráfico radar também, que é bem pouco utilizado, assim, pra gente utiliza bem pouco. Ele é muito utilizado na aviação aérea, enfim, para outros dados mais científicos, certo? Mas o que nos interessa aqui hoje é o gráfico de linhas. Então, eu vou estar falando um pouquinho dele na atividade que vocês têm para fazer, tá? Como que a gente lê e interpreta o gráfico de linhas e monta ele? Então, geralmente, os gráficos a gente tem dois dados, né? Nós temos, nesse caso aqui, as quantidades de 50 em 50, e aqui nós temos os meses do ano. O que esse gráfico fala? Clóvis é dono de uma loja que vende modelos de poliedros para escolas. Os poliedros são essas figuras, né, figuras geométricas espaciais, tá? Os sólidos geométricos que a gente chama. Veja o gráfico de linha que ele construiu para mostrar a quantidade de modelos vendidos a cada mês em 2017. Então, aqui ele tem os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro, e a quantidade de poliedros que foram vendidos em cada mês. Ele não especifica qual deles, tá? Mas a quantidade geral. Então, por exemplo, aqui, como que a gente lê o gráfico de linhas? O mês de janeiro, ó, nós vamos subir a linha, e essa linha vai encontrar com a linha do 350, então quer dizer que a gente marca a bolinha. Nessa bolinha, a quantidade do mês de janeiro é 350 peças. No mês de fevereiro, a quantidade é 300 peças. Março, 250. Abril, manteve as 250. Maio, desceu para 200, junho foi para 50, julho 50 também, e aí começou a subir novamente. Então, primeiro a gente marca os pontos, né, do mês e a quantidade que foi vendido, e depois a gente liga esses pontos, por isso que ele é chamado de gráfico de linha. A gente faz uma linha, assim a gente tem uma noção de como foram as vendas do Clóvis. A gente vê que nos primeiros meses do ano as vendas eram maiores, aí teve uma baixa, né, bem grande. Mês de junho e julho foram os meses que menos vendeu, e depois, no mês de agosto, começou a aumentar as vendas novamente, tá? Então, é dessa forma que a gente lê
né, um gráfico de linhas. Aí nós temos as questões para vocês responderem. Em qual mês Clóvis vendeu mais modelos? Em quais meses ele vendeu menos? Quais meses? Por quê? Porque os 2 meses que foram vendidos menos são 2 meses iguais, né? A partir de qual mês as vendas mensais começaram a aumentar? Então, a gente vê que eram altas, foi descendo e aí depois começou a aumentar. A partir de qual mês que elas aumentaram? Aí aqui nós temos, complete os quadros com os dados do gráfico. Janeiro, 350, aqui vocês vão colocar em fevereiro a quantidade que foi e vão fazer a soma. No segundo trimestre, nos próximos 3 meses, a quantidade de abril, a de maio, a de junho e calcular. Sabendo que no primeiro trimestre Clóvis vendeu apenas modelos de cubos e no segundo trimestre apenas modelos de pirâmides, quantos modelos de cubos e de pirâmides foram vendidos no primeiro semestre? Tá? Então, nós temos aqui, nesse trimestre aqui foram somente cubos. Nesse trimestre aqui foram somente pirâmides, tá? Quais foram as quantidades, né, que foram vendidas, Quantos modelos de cubos e de pirâmides foram vendidos no primeiro semestre? Então, foram tantos cubos e tantas pirâmides, né? Vocês fizeram o cálculo aqui dos dois. E aí, na letra F, quantos modelos foram vendidos no primeiro semestre? O primeiro semestre inclui o primeiro trimestre e o segundo trimestre, os primeiros 3 meses e os segundos 3 meses. Então, vocês vão ter que fazer um outro cálculo com os totais, os valores totais. Na página 101, as atividades para serem feitas é só número 2 até a letra C, tá? A letra D não é para ser feita e a número 3 também não. José fez um gráfico para mostrar a movimentação na primeira semana de fevereiro de 2018 em seu Lava Rápido. Então, aqui, ele fez quantas lavagens foram feitas em na primeira semana de fevereiro, em cada dia, né? Então, na segunda foram 20, na terça 40, na quarta 40, na quinta 60, sexta 80, no sábado 120 e no domingo 100. Ele deseja fazer uma promoção para ter 20 lavagens a mais por dia nas segundas, terças e quartas-feiras. Nesses dias, José cobrará apenas R$ 8,00 por lavagem. Faça no caderno 2 quadros, um que mostre o ganho diário atual com preço de R$ 10,00 cada lavagem nesses 3 dias. Então, se eu pegar 20 carros a R$ 10,00 na segunda, 40 carros a R$ 10,00 na terça e 40 carros a R$ 10,00 na quarta, qual que vai ser o total, né? E o outro quadro que mostra o ganho diário previsto com a promoção de R$ 8,00 por lavagem, tá? Então, quanto que ele lucraria se ele colocasse mais 20 lavagens cada dia? Então, ao invés de 20 na segunda, seriam 40. Ao invés de 20 ao invés de 40 na terça, seriam 60. Ao invés de 40 na quarta, seriam 60. Se ele fizesse isso a R$ 8,00, quanto ele lucraria, tá? Letra B. Com a promoção, qual é o aumento em reais esperado nos ganhos de segunda a quarta-feira? Letra C. Se José fizesse a promoção apenas no fim de semana, qual seria o ganho diário previsto nos fins de semana? O que é final de semana? Sábados e domingos, tá? Sexta-feira não entra no final de semana, só sábado e domingo. Se ele fizesse essa promoção de 20 lavagens a mais, né? No sábado e no domingo, a R$ 8,00 cada uma, né? Qual seria o ganho nesse final de semana? Então, vamos raciocinar um pouco em como vocês vão resolver essa situação que foi apresentada nas letras A, B e C, certinho? Então, era isso para hoje. Aguardo vocês na nossa aulinha de amanhã. Fiquem todos com Deus. Um abraço.